Livro de Josué, no capítulo de número 6, no versículo de número 22 e 23, vai nos dizer assim: Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os mancebos, espias, e tiraram a Raabe, e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-no fora do arraial de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu confesso para você que sábado, quando eu iniciei essa live, quando eu acordei, imaginando que eu iria pregar sobre esse texto. Na verdade, eu não uso a live para pregar. Queria compartilhar uma palavra, um pão com você, um alimento diário com você. E eu cheguei a abrir a Bíblia no livro de Josué, no capítulo 6. Só que aí o Espírito, ele falou muito forte ao meu coração sobre a vida de Jacó. E eu então entendi que no sábado eu deveria falar sobre Jacó, e que numa outra oportunidade eu compartilharia com vocês desse pão. Eu confesso que quase que essa live ela não vai ao ar hoje, porque estão fazendo obra aqui, muito barulho. E pasme o senhor e as senhoras. E eu falei: Deus, se o senhor quer que eu faça a live, vai cessar. Irmãos, e até agora, graças a Deus, cessou o barulho ali. Então, ao acordar de manhã, o Espírito me fez lembrar novamente desse texto de Josué, da grande conquista que foi a cidade aqui de Jericó. Cercado esse povo pelo exército de Israel, o povo de Jericó buscou fortalecer a sua segurança e acerrar as portas da cidade, a fim de que ninguém entrasse, a fim de que ninguém saísse. Sim, eles cercaram, eles estavam presos ali por causa do exército de Israel. Terrível sensação de incapacidade tomou conta dos corações que desmaiavam de ansiedade e de medo ali, porque eles tinham ouvido falar de um povo a qual tinha um Deus poderoso do lado deles, irmã Maria José. Sim, então alguns desmaiavam ali, uma sensação terrível de incapacidade tomou ali, de medo. Do lado de fora dos seus muros podia avistar as jovens e robustos comitiva de Israel. Sim, a jovem e robusta comitiva de Israel ali, que deixava bem claro a sua intenção de tomar aquela cidade. E o povo então estava trancado ali. Contudo, algo inesperado aconteceu. Ao perceber os inimigos, a aproximação dos homens armados de Israel, temeram e tremeram, porque assim tem que ser o inimigo diante do povo que se levanta com o caráter de Cristo. Ele tem que tremer as bases, querido. Não é nós, não é você, não é eu que temos que nos mostrar frouxos no dia da angústia, não. É aos nossos adversários, é as nossas adversidades. Porque, meu amado, eles estavam ali desmaiando de medo. Porque eles estavam ali apreensivos? Porque eles sabiam que atrás daquele povo, ou na frente daquele povo, por cima, por baixo,
baixo, à frente, à retaguarda, à direita, à esquerda, existia um Deus poderoso, a qual já estava sendo falado de um povo, querido, de um Deus único, que estava fazendo proeza. Meu amado, a histórica do Egito estava perpetuando agora. Então quem tem que tremer diante, querido, da sua vida é o teu adversário, é os teus problemas, é as tuas dificuldades. Ei, meu amado, quem está do teu lado é maior do que quem está com eles. Quem está com você, querido, não há muralhas que pode o deter, não há enfermidade que pode te deter, não há desemprego que pode te deter. Se você, meu amado, tem pautado a sua vida em uma vida de separação, de santidade, tem dito ao Senhor: ai de mim que sou pecador, e arrependido do seu pecado, não só Jericó tem que temer, mas todo inimigo de Deus tem que tremer diante da tua presença. Contudo, meu amado, algo inesperado aconteceu. Ao perceber os inimigos a aproximação dos homens armados de Israel, tremeram e temeram, mas tudo que viram foi um desfile com direito a fanfarra de trombetas, sim, adoração. De alguma forma, porém, aquela primeira ação de Israel causara grande desconfiança e perturbação ao povo de Jericó. Meu amado, o seu posicionamento, o posicionamento do seu caráter, trazendo o caráter de Cristo sobre a sua vida, vai fazer os inimigos tremerem, e tremeu diante do teu Deus. No dia seguinte, olha que maravilha, no dia seguinte, imagino que os muros, outra hora evitados, ganharam novos espectadores para olhar o que estava acontecendo, para assistir ao desfile marcial de Israel. E assim se deu durante 7 dias. Só que os telespectadores não estavam ali calados, estavam ali zombando deles, estavam ali criticando eles. E é assim, querido, que o inimigo tem vindo. Eu tenho me deparado essa semana que passou com algumas situações de pessoas que viraram e falaram: ah, pastor, tem hora que eu olho e já não vejo mais esperança, já não acredito que eu vou conseguir. E essa, querida, é a arma que o diabo tem usado, o desânimo. E foi a mesma arma que o povo de Jericó tentou dizer. Foi a mesma arma que tentaram contra a vida de Neemias quando ele estava reconstruindo o muro. O inimigo quer que você olhe a dificuldade, o inimigo quer que você olhe a muralha, o inimigo quer que você escute o que o seu adversário pensa a respeito de você. Porque o teu adversário quer dizer que você é fraco, que você é um derrotado, que você é um inútil, que você não vai conseguir, que você não é amado, que você não é desejado, que tudo dá errado na sua vida. É a mesma artimanha que os telespectadores que subiram para cima da muralha faziam de Israel, faziam chacota deles. Sim, mas, querido, no 7º dia, porém, ao notarem que o desfile, que dantes era limitado a apenas uma volta ao redor da cidade, se estendeu por uma volta a mais, e outra, porque no último dia, a 7ª volta seria dada 7 voltas de uma só vez, até que no final da 7ª volta, do 7º dia,
O toque das trombetas soou diferente, meu amado. Ei, deixa eu ser boca de Deus para a sua vida. Há um soar diferente neste dia da trombeta de Deus para a sua vida, para os seus relacionamentos, para a sua finança, para a sua vida espiritual, para a sua vida conjugal, sua vida familiar. Há um toque diferente, há um toque novo hoje da trombeta de Deus para a sua vida, meu amado. Sim, há um toque diferente. Há um toque diferente das trombetas do Senhor para a sua vida. E pela primeira vez aqui, Jericó ouviu a voz dos filhos de Israel, que gritando a plenos pulmões, testemunharam o poder de Deus, derrubando os imponentes muros de Jericó. Sim, derrubando aquilo que era intraspassável diante dos olhos humanos, diante dos recursos de Israel humano, era intransponível. Mas deixa eu falar algo para a sua vida e repetir isso. Deixa eu repetir isso. Deus não te chamou para lutar com armas humanas. Deus não te chamou, querido, e o projeto de Deus para a sua vida vai além do que a sua mente entende. Deus está te chamando para lutar com as armas espirituais. As armas espirituais parecem loucura para os sábios, parecia loucura para aqueles homens, mas rompa o silêncio agora, dando brado de vitória, porque eles romperam o silêncio desse episódio, gritando, querido, com júbilo, porque Deus estava entregando. Meu amado, rompa com essas lágrimas agora, acreditando que hoje é o dia da tua vitória. Acredite e grite bem alto para os quatro cantos de Jericó ouvir que Deus tem entregado à sua vida a grande vitória nesse dia. Sim, Jericó ouviu a voz dos filhos de Israel, que gritando em plenos pulmões testemunharam o poder de Deus derrubando os imponentes muros de Jericó, como se fosse feito de pés. Sim, presbítero Ciderley, como se fosse feito de pena, de madeira. Ninguém, meu amado, daquela cidade seria poupado. Ninguém seria poupado a não ser Raabe. Ninguém poderia ser poupada. Mas para você entender o que Raabe fez, é só você voltar um pouco no capítulo 2 de Josué e ler como essa mulher foi usada pelo Senhor. Uma mulher prostituta, uma mulher, querido, sem perspectivas de vida, que vendia o seu próprio corpo, mas que foi usada para preservar vidas. Quando aqueles espias ali quase foram descobertos, ela o escondeu, querido. Ela o levou para a sua casa, os seus aposentos, e escondeu ela ali. É só ler o capítulo 2, eu não vou me demorar nisso aqui. Ninguém com isso ela alcançou o direito de ser poupada diante de Deus. Assim como ela usou de misericórdia com a vida daqueles homens, Deus estava usando de misericórdia. Deus, meu amado, eu me atrevo em dizer que Deus enviou aqueles espias ali, não só para espiar, mas para salvar vidas. Tinha uma família ali que precisava ser salva, e Deus conhecia, meu amado, a família e o coração de Raabe. Ninguém daquela cidade seria poupada, a não ser a Raabe e sua família, pela fé que Raabe, a meretriz, teve nas palavras daquele homem.
Sabe o que nos falta nesse dia? É o que estudamos domingo, ter uma fé genuína, acreditarmos na palavra do Senhor, nesse pão vivo, querido, que diz que nós seremos mais do que vencedor. E ela, Raabe, teve fé. Pela fé que ela teve, a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias, como diz Hebreus 11:31. E mediante a sua confiança em Deus, porque aqueles homens com certeza falaram com ela: olha, o nosso Deus tem entregado Jericó em nossas mãos. Essa foi a forma que aqueles espias tiveram para ganhar aquela mulher, para confiar no Deus a qual eles serviam. E ela acreditou na palavra daqueles homens, ela acreditou no pão que aqueles homens compartilharam com ela, e ela disse: eu creio nisso. Sim, a fé que ela teve no Deus a qual aqueles homens pregavam. Ela acreditou na palavra que saía dos lábios daqueles homens e adquiriu uma confiança no Deus de Israel. Ela conferiu a confiança de servi-lo, além de ter salvado toda a sua casa e de ter sido incluída na ilustre galeria dos heróis da fé. Porque é isso que a fé produz em nós, é isso que o Evangelho produz em nós. Aquilo que as pessoas olham e diz que não prestam para nada, aquilo que as pessoas olham e passam a largo dela, é o que Deus quer levantar nesses dias, meu querido. Porque quando Deus olha, quando o homem olhava para Raabe e via uma prostituta, mas quando Deus olhou para Raabe e viu que ela seria uma heroína, que seria incluído na galeria da fé do livro de Hebreus. Ela foi inclusa na ilustre galeria dos heróis da fé. Raabe faz parte da mais privilegiada genealogia de todos o tempo, a genealogia de Jesus Cristo. Na árvore da genealogia de Cristo aparece o nome dessa improvável, dessa que muitos, até mesmo a família, não acreditava nela, quem sabe. E quantos, queridos, olham para você, ou você mesmo quando olha no espelho, não acredita que você é capaz. Mas há um Deus lá em cima que te colocou de frente agora dessa live e está dizendo que Ele quer habitar na sua vida. Ei, Raabe, Ele quer. Acredite na palavra desse espia que te fala nesse dia. Há uma salvação se você acreditar e se jogar nos braços desse Deus a qual entrega, querido, o melhor dessa terra em nossas mãos. Sim, mas além de Raabe, gostaria de destacar também a atitude daqueles dois espias. A atitude deles é algo que nós devemos examinar agora. Além de Raabe, Raabe recebeu, mas houve uma atitude daqueles espias, que mesmo sendo anônimos, a Bíblia não traz o nome deles, mesmo sendo anônimos. Tem muitas pessoas, querido, e ontem no nosso curso nós temos que parar de querer sermos estrelinhas, ou queremos os nossos púlpitos as estrelinhas. A única estrela que deve brilhar lá é o Senhor Jesus Cristo. Ei, ainda que você seja um anônimo, querido, ainda que você não vai ser um pastor, ainda que você não vai ser uma missionária, mas há um sacerdócio sobre a sua vida, há uma responsabilidade de ir fazer discípulo, que a cruz deu a sua vida. Sim, sim. Eu quero aqui destacar a atitude daqueles dois espias, mesmo anônimos,
a Bíblia relata que tratavam de dois jovens. Dois jovens. Aqueles jovens certamente haviam compreendido o real significado da misericórdia divina. Isso que eu quero destacar, querido. Quando Isaías, no capítulo 6, vê o Senhor assentado no alto sobre o trono, ele vê a sua incapacidade e ele entende a misericórdia de Deus para com a vida dele. Esses dois espias, esses dois jovens, também entendem isso. E Jesus, ele vai dizer lá no Evangelho: vá somente e faça a outro aquilo que o Pai tem feito com você. É por isso que ele resume o mandamento em dois. Ele faz uma síntese, dizendo: amai a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Porque quando eu amo ao próximo como eu mesmo, eu entendo que a misericórdia que é aplicada em mim, eu devo aplicar em outro. E esses jovens entenderam, aqueles jovens certamente haviam compreendido a real significado da misericórdia divina. O ultimato de Deus de destruir as ímpias nações de Canaã poderia tê-los feito negar o pedido de Raabe. Sim, eles fizeram uma escolha ali em amá-la ou ceifá-la, em acreditar que ela poderia contribuir para a obra do reino de Deus na terra ou ceifá-la como os outros ímpios. E eles preferiram usar de misericórdia, eles preferiram acreditar que ela sairia daquela vida através do poder da palavra, do poder de Deus. Sim, eles poderiam ter negado o pedido de Raabe, mas o relacionamento que mantinham com o Senhor não os permitira deixar de reconhecer aquela mulher uma verdadeira adoradora, querido. Sim, só quem entende a missão dada pela cruz vai conseguir ver nos improváveis, querido, um verdadeiro adorador, porque um dia, quando Deus olhou para mim e para você, preso nas garras do pecado, preso nas garras do engano, Ele viu esse verdadeiro adorador, essa verdadeira adoradora, e hoje Ele te diz: ide, portanto, e fazei a mesma coisa a outras pessoas, levantem, achem em meios improváveis os verdadeiros adoradores, aqueles que vão propagar, aqueles que vão fazer discípulos de todas as nações. Sim, eles reconhecem naquela mulher que ela se tornaria e que ela seria uma grande adoradora de Deus, a quem serviam. Sim, meu amado, todos os adultos, jovens, velhos e crianças podem ter participação ativa na obra do Senhor. Sim, pode. É por isso que o derramado Espírito, os vossos velhos voltariam a sonhar, os vossos jovens profetizariam, teriam visões, meu amado. Sim, meu querido. Todos temos condição de irmos e cumprirmos o sacerdócio universal de todos os tempos e em todos os lugares. Adultos, jovens, velhos, crianças podem participar ativamente na obra do Senhor. Nossa influência pode estar a colaborar ou a prejudicar no bom andamento desta obra. Quantos Raabes
Quantos Raabes estão ao nosso redor apenas aguardando que entremos em suas casas? Ei, meu amado, quantas Raabes estão aguardando que nós entremos em nossas casas, mas no entanto achamos, querido, que é só vir ao local de culto, é só sentarmos naquele banco? Não, Deus te chamou para resgatar as Raabes, Deus te chamou como espia do céu nessa terra para adentrar, querido, a Jericó e adentrar em casa de Raabe e promover vida aonde não há esperança. Quantas Raabes estão ao nosso redor apenas aguardando que entremos em sua casa e lhe apresentemos um cordão de escarlata, a salvação, da salvação de Cristo. Sim, meu amado, saia hoje mesmo dessa zona de conforto. Deus te chamou, ancião, Deus te chamou, jovens, Deus te chamou, idosos, crianças, adultos. Deus te chamou para adentrar as casas de Raabe e promover nela através, aleluia, do fio de escalada da salvação de Cristo Jesus. Raabe não apenas recebeu 2 espias em sua casa, ela recebeu uma dupla de missionários que soube identificar a necessidade daquela mulher. Ei, meu querido, a igreja metodista wesleyana do bairro Jardim Atalaia, ele está se posicionando para que você, meu querido, se torne um discípulo como Raabe necessita, vidas necessitam. Saia hoje mesmo pelas ruas, vielas, propagando o que Cristo tem feito na sua vida. Essa é a maior mensagem que o cristão pode produzir. Conte para as pessoas como era a sua vida e como é agora em Cristo. Essa é a maior mensagem que você tem. Aqueles 2 homens não eram só 2 jovens, mas 2 missionários. Ela não só recebeu, querido, 2 espias, mas 2 missionários que soube identificar nela a necessidade daquela mulher e ajudá-la a encontrar o verdadeiro Deus. Deus te salvou para isso. Por isso, Gessel, até a última alma. Por isso que a igreja metodista wesleyana Jardim Atalaia diz: Gessel na veia. Por isso que nós pregamos, querido, que somos discípulos fazendo discípulos. É por isso que o meu caráter tem que assemelhar ao caráter de Cristo, porque quantas Raabes estão necessitando, quantas Raabes estão desacreditadas, porque foram feridos por liderança, feridos por igreja, e que precisa de uma igreja com caráter forjado em Cristo, precisa da sua vida, o seu caráter transformado para a sua vida ser mudada. Eles aprenderam a identificar naquela mulher a necessidade de ajudá-la a encontrar o verdadeiro Deus. Você ainda não faz parte de um Gessel? Você ainda não faz parte da escola de discípulo? Você ainda não entendeu, meu amado, minha amada, que Deus te chamou para adentrar as casas de Raabe e produzir e identificar nas Raabes a necessidade de conhecer o Deus que você serve? Você ainda não deixou um Gessel chegar na sua casa? Você ainda não se tornou um líder, um anfitrião de Gessel? Não perca tempo. Raabes estão te aguardando e que precisa ouvir dos seus lábios o testemunho do que Deus tem feito através da sua vida e com a sua vida. Ore ao Senhor e peça que lhe mostre alguém de espírito voluntário. É o que nós temos orado, querido. Oxalá se toda Atalaia abrisse as suas portas, ou melhor dizendo, se tornasse líderes de Gessel. Sim, querido. Quantas Raabes não seriam salvas da prostituição? Quantas famílias não seriam
alcançados. O lema hoje da Igreja Metodista Wesleyana Jardim Atalaia é Gessel na veia, discípulo fazendo discípulo. Precisamos, querido, lembrar aos casados, que tem muito casal passando por necessidade, e você que tem um casamento exemplo de Deus, você que tem um casamento exemplar, pode ser um instrumento de Deus para alcançar esse casamento em crise. Sim, sim. Quantos solteiros na casa de Deus que podem ter um caráter de Cristo e ser exemplo para outros solteiros? Sim, querido. Sim. Precisamos, querido, entender isso nessa manhã. Que assim como a casa de Raabe precisava receber salvação, Deus está te levantando, Pastor André, para poder ide, portanto, e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, portanto, querido. Deus não te chamou para esquentar aqueles assentos. Deus te chamou para dar fruto e fruto de arrependimento. Deus te chamou, meu querido, para você ser livre de você mesmo e para livrar outras pessoas através da libertação que Ele quer produzir na sua vida. Aonde Deus tem te tocado, descubra hoje qual é o talento que Deus colocou na sua vida. Dorcas entendeu que o talento que ela tinha era costurar. E através da sua costura, ela levou muitas mulheres a adorar o Senhor. Ei, jovem, eram dois jovens que se dispuseram para Deus. Eram dois jovens. Será que ele não tinha a mesma necessidade que você, jovem, de ter uma companheira? Só que eles preferiram primeiro se envolver com Deus. Com certeza eles casaram, tiveram boas mulheres, porque é assim. Quando nós envolvemos com as coisas de Deus, Deus não fica para trás, Ele nos dá o melhor. Para, jovem, de achar que a sua vida vai ser feliz se tiver uma moça, ou moço, um rapaz. Não, sua vida será feliz se você tiver Jesus ao seu lado. E aí Ele vai produzir em ti um homem de Deus, Ele vai produzir em ti uma mulher de Deus. Eles eram jovens e emprestaram a sua vida para salvar a vida de Raabe. Sim, querido, se posicione hoje, se levante hoje, procure a sua liderança e fala: olha, eu preciso, pastor, conhecer esse projeto Gessel. Pastor, por que não tem esse projeto na minha igreja? Eu quero, é porque não tem ninguém para ajudar. Eu quero te ajudar, eu quero me posicionar, eu tenho um talento, eu quero ganhar almas, eu quero falar do amor de Cristo, eu quero salvar as Raabes e as famílias que eu preciso ser salva. Eu entendo isso hoje, meu pastor, me prepara, eu quero ser um líder de Gessel, eu quero receber o Gessel na minha casa, eu quero que a minha casa seja uma extensão dessa igreja, eu quero que a minha casa seja uma extensão do reino de Deus. Do reino de Deus. Queridos, eu tenho orado pela sua vida. Eu tenho acreditado no seu ministério. Eu tenho acreditado, mesmo você que falhou, que foi um potencial na mão de Deus e está afastado, eu tenho orado por você sem te conhecer. Eu tenho acreditado que Deus vai te trazer, querido, para o endereço Rua 31, número 77, Igreja Metodista Wesleyana. Essa igreja tem orado e acredita no seu ministério, acredita que tem um talento dentro de você, que será usado dentro da Igreja Metodista Wesleyana Jardim Atalaia. Eu tenho orado e acredito em você. Sim, eu acredito no seu ministério, amado.
Eu acredito na sua vida. E eu creio que o Espírito vai te iluminar a partir de hoje, a procurar, querido, a sair dessa capa que colocaram em você, que você só presta quando não tem o melhor tocador, que você só prega quando não tem o melhor pregador, que você só canta quando não tem o melhor cantor. Não, meu amado, coloca um basta nisso hoje. Que você só pode ser obreiro quando ninguém mais quiser. Coloque um basta nisso. E você tem procurado viver um caráter de Cristo e não tem tido oportunidade. Sim, meu amado, eu tenho orado pela sua vida. Há anos atrás, quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu olhava para a bateria, eu olhava para a guitarra, eu olhava para o violão, para o baixo, eu olhava para os microfones e não aceitava a situação de não ter um ministério de louvor, músicos ali. E eu ainda estou orando para você, batista, eu estou orando para você, baterista, porque nós não temos. Eu estou orando. E eu comecei a fazer uma oração doida. Deus, aquela pessoa de caráter, aquela pessoa que é sincera com o Senhor, aquela pessoa que preza a tua palavra, mas está sendo esquecido, está sendo desprestigiado, está sendo abandonado dentro desses lugares. Senhor, faça achar o endereço dessa igreja, faça achar, Senhor, essa casa, porque essa casa está orando por ele, meu amado. Hoje temos um ministério de louvor, hoje temos grandes pregadores do Senhor, meu amado. Eu não preciso buscar na igreja de ninguém. Hoje eu tenho filhos que pregam, filhos que cantam, filhos que são líderes de Gessel e estão produzindo uma liderança na vida de outras pessoas, porque é uma igreja que ora pela sua vida sem te conhecer. E se a seara aí, querido, tá com muito ceifeiro, aqui tá cumprindo a Bíblia, tá faltando. Agora quem veio, querido, veio pelo fruto de oração. E você pode vir conhecer e perguntar: que dia que eu fiz promessa de alguma coisa? Não venha, querido, com perspectiva que eu vou te fazer promessa, não. Você vai cavar o seu poço. A única coisa que eu vou fazer é acreditar no seu chamado e te ajudar naquilo que eu puder. Agora a promessa quem te fez foi Ele. Ele te fez promessa. Eu quero caminhar junto com você. Eu quero aprender com você. Eu quero te ensinar e quero ser ensinado. E para fechar, querido, eu lembro que após o culto nós temos um grupo da igreja e uma pessoa, não me lembro quem é, colocou a seguinte coisa: o nosso pastor, ele ministra muito bem. E eu frisei aquela frase e coloquei: isso é fruto daquilo que eu tenho aprendido com vocês. Porque o discipulador aprende com o discípulo e o discípulo com o discipulador. Todo o conhecimento que eu tenho adquirido porque os filhos de Atalaia têm investido no meu ministério, me ensinando com a postura deles, me ensinando com o estilo de vida deles. Isso é sem hipocrisia que eu falo, querido. Eu tenho pessoas ali que são exemplos para mim. São exemplos. Porque assim como Cristo, quando estou com Ele, eu me nivelo a eles. Porque quem olhava Cristo, lembra que para aprender Cristo teve que dar um beijo para saber quem Ele era. E quem olhava para Pedro, identificava automaticamente que ele era um de Cristo. É isso que procuramos viver aqui na Atalaia. É isso que eu te convido a viver. É isso que eu convido a sua vida, querido. Seja um espia hoje mesmo. Mas não vai só espiar. Vai sabendo que a Raabes, que precisa que você adentre a casa dela. E a seara é grande, os campos já estão brancos. E poucos são os ceifeiros.
Deixa eu orar para a sua vida. Deixa eu orar por você. Deixa eu ministrar algo da parte de Deus para a sua vida. Deus. Pai, um dia eu me encontrava no estado dessa mulher, perdido, frustrações sentimentais, frustrações financeiras, frustrações familiares, envolvimentos, Pai, com coisas ilícitas. E o amor do Senhor, Deus, o amor do Senhor me alcançou, Deus. Pai, os espias que me acharam, um já descansa no Senhor, Tenente Ada, e a outra, filha do Senhor, analfabeta de pai e mãe, mas usada poderosamente, Pai, para alcançar a minha vida. Deus, o Senhor não precisa de homens intelectuais, não que seja errado, Senhor, conhecimento. Não que seja errado, Senhor, não ter estudo também. O Senhor precisa. É de corações que amam almas, amam vidas, Senhor. Acreditem naqueles que ninguém quer acreditar. Que confie, Senhor, na Tua palavra e no Teu amor, Deus. É por isso que o Senhor sabe que o meu maior salário não é as prebendas, Pai, mas são almas que eu levo a Ti, Deus. Desperta esse mesmo amor em cada pessoa que eu estou, ó Pai, está me vendo e ouvindo nessa hora. Amor pelas almas, paixão pelas almas, Senhor. Que nós não descansemos, ó Deus, enquanto não levarmos alguém a Ti, Senhor. Nos incomoda, Espírito Santo, incomoda essas vidas. Não dê descanso até que eles entendam o sacerdócio universal que a cruz produziu a eles, Deus. Precisam se ver fazendo, elas precisam estar abertas à visão, Pai. Porque também quando eu comecei eu não me via fazendo nada do que faço. Mas alguém me pastoreou, alguém tirou as fendas dos meus olhos. Paulo, Deus querido, fazia, mas cegamente. E quando ele teve o encontro com a luz, ele não se via fazendo o que iria fazer. Ao ponto, Deus, dele ficar cego. Ao ponto do Senhor enviar o profeta à rua chamada direita. Ó Pai querido, e quando orou por ele, caiu as escamas. Deus, o Senhor só precisa, essa pessoa só precisa estar orando e entender que há Ananias que vão até você, querido, e vão retirar a sua cegueira, para que você veja o quanto você deve padecer por amor ao reino de Deus. Que essa pessoa se permita, Senhor, que os Ananias a ache, e que a cegueira, as escamas caiam dos olhos, Senhor. E produza nela, Pai, a essência do verdadeiro discípulo, que é ir e fazer discípulos, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu adentro esses lares agora. Eu adentro essas vidas que me ouvem agora, que toda cegueira caia. Pai querido, que os olhos sejam desvendados agora, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós somos respostas para esse século. Nós somos respostas, Senhor, para esse século, Senhor. Nós somos respostas, Senhor, para essas famílias. Nós somos respostas para as Raabes, Senhor. Somos agentes, ó Pai querido, ó Pai amado, de Deus, ó Pai amado, somos agentes, Senhor querido, de Deus nessa terra. Deus, sim, Deus, sim, Deus, sim, Deus, sim, Deus,
Sim, Senhor, precisamos, Pai. Precisamos, Deus. Precisamos, Senhor. Que caia as escamas dos seus olhos, querido. Peço por favor. Para de ficar recolhido, de não sentir capaz. Foi uma analfabeta que me ganhou para Cristo. E um advogado. Um advogado casado com uma analfabeta. 2 servos do Senhor. Ela abria a Bíblia com o dedinho e o esposo lia. Tá vendo? Uma dupla fazendo a obra de Deus. E ganhou muitas pessoas para Cristo. E eu sou fruto dessa obra. Não se esquive, querido, quando alguém falar com você: olha, eu vejo um potencial em você. Eu vejo você um líder de GECEL. Fala: Deus, assim seja na minha vida. É só isso que Deus precisa. E se aquela palavra é verdadeira, vai se cumprir na sua vida. Eu não entendia nada quando eu ouvi pela primeira vez: a quem enviarei e quem há de vir por mim? Eu só disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, mas o Senhor conhece as minhas limitações, os meus flagelos. E Paulo um dia, querendo que saísse o espinho na carne, Deus diz: olha, Paulo, só a minha graça te basta, e o meu poder vai aperfeiçoar na sua fraqueza. Aonde eu sou fraco, querido, o poder dele tem aperfeiçoado na minha vida, através da sua vida. Que Deus abençoe você. Que você que chegou agora, vai estar compartilhado no Face aí essa live, escute ela. A casa de Raabe precisando da sua entrada nela. A Igreja Metodista Wesleyana Jardim Atalaia precisa de você. Precisa que você se levante como espias e diz: Pastor Malaquias, pode me enviar. Eu estarei disposto a ir nas Raabes que necessitam, para ganhar não só ela, como toda a sua parentela. Que Deus abençoe sua vida, querido. Que Deus abençoe sua família. Amados, que Deus venha tocar no seu coração de ser um parceiro da Igreja Metodista Wesleyana, orando, se tornando um membro dela e sendo um contribuinte, através da agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2 do Banco do Brasil. Você envia seus depósitos aí, tá? Faz a sua contribuição. Também pelo 033-98812-6732, você faz contato comigo e eu te passo o Pix aí, tá certo, meu amado? Olha, que Deus abençoe o seu restante de feriado. A semana só está começando, muita graça de Deus. Eu quero lembrar aqui aos meus filhos aí do curso de discípulo fazendo discípulo, a EDD. Hoje eu estou liberando eles, tá? Por ser feriado, né? Alguns estão com parentes fazendo aniversário. Então eu estou deixando eles, cancelando a aula hoje para você. Outros estão chegando de viagem, né? Para você descansar, tá? Então hoje não teremos a nossa EDD, mas retornamos semana que vem. E também aproveitando a live para dizer que o nosso encontrão de GECEL não será sábado agora, será no 4º sábado, porque sábado agora tem um evento de mulheres, a qual nós estaremos, as mulheres estarão participando. Então teremos GECEL, tá? Às 5 horas, normalmente na casa do nosso irmão Paulo e nosso irmão Júlio, tá certo? Então sábado eu aguardo aí você, sua família, seus filhos, às 5 horas da tarde, na rua Antônio Leão, número 566, casa do nosso irmão Francisco, Paulo e Júlio, aqui no bairro Jardim Atalaia com o nosso GECEL. Querido, vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Que Deus faça o rosto dele resplandecer sobre o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que Deus eleve a face dele sobre a sua face e te dê a paz. Obrigado a cada um que está aí. Quero pedir a você, entre lá no nosso canal, nos segue nas redes sociais, no Facebook, onde essa live vai ao ar, no Instagram, amém? Nos segue lá, no Facebook Leonardo Malaquias, no Instagram @Leonardo Malaquias e no nosso canal do YouTube, querido. Vamos lá, vamos chegar até a live de quinta-feira a 140 pessoas inscritas.
vai lá, compartilha o nosso canal, tá? Vai lá no nosso canal, Leonardo Malaquias ou Malaca Cristão, inscreva-se lá no canal e deixa Deus te abençoar. Você enviando aí os seus depósitos, suas contribuições, envia para mim o comprovante, para mim estar passando para a ajuda diaconal, amém? Que Deus te faça prosperar 30, 60 e 100 vezes mais. Beijo no seu coração, a paz do Senhor Jesus Cristo. Até a última alma. Gessel na veia. Deus te abençoe.